Oi, gente, como é que vocês estão? Me conta. Estudando muito, né? Eu espero. Olha só, o assunto da nossa aula de hoje é termoquímica. Termoquímica é um conteúdo um pouco extenso, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dividir o estudo da termoquímica em tópicos que a gente vai ver a partir de hoje e ao longo das próximas semanas. Hoje a gente vai começar estudando, dentro da termoquímica, a classificação dos processos. Então, para início de conversa, o que é termoquímica? Termoquímica é o ramo da química que estuda as reações químicas e os processos físicos que envolvem transferência de energia na forma de calor. Sim, alguns processos físicos ocorrem com transferência de energia na forma de calor. Por exemplo, já reparou que quando você sai da piscina ou quando você sai do banho, se você não se seca rápido, você começa a sentir frio? Isso acontece porque a evaporação da água é um processo físico, tá? A evaporação da água não é uma reação química. A evaporação da água é um fenômeno físico. E esse fenômeno físico acontece absorvendo energia. Para que a água passe do estado líquido para o estado gasoso, esse processo acontece absorvendo energia na forma de calor. E essa energia é absorvida da vizinhança. Então é por isso que você esfria, por isso que a sua pele esfria, por isso que você sente frio. Um outro exemplo é a dissolução do sabão em pó na água. Isso é um fenômeno físico, não tem reação química nenhuma acontecendo. Quando o sabão em pó dissolve na água, é um processo, né, é um fenômeno físico. Esse fenômeno físico acontece com liberação de calor. Você pode testar isso que eu estou te falando. Você pode dar uma pausa no vídeo, vai lá na área de serviço, pega um pouquinho de sabão em pó, coloca na mão com água e dissolve. Você vai ver que sua mão vai esquentar. Por que isso acontece? Porque a dissolução do sabão em pó é um processo, é um fenômeno físico que acontece com liberação de energia na forma de calor. E essa energia é liberada para a vizinhança, no caso para a sua pele, por isso você sente aquecer. Tanto a evaporação da água quanto a dissolução do sabão em pó são exemplos de fenômenos físicos, tá? Como eu disse para vocês, alguns fenômenos físicos acontecem com liberação ou absorção de energia. Nós vamos nos ater aqui aos processos químicos, às reações químicas. Sim, as reações químicas acontecem liberando ou absorvendo energia na forma de calor. E aí vem o tópico de hoje, né, que é a classificação desses processos. Quando a reação acontece absorvendo calor, ela é classificada como endotérmica. Tá? O prefixo endo quer dizer dentro, térmico, calor, então calor para dentro. Quando uma reação química ou um processo físico acontece absorvendo calor, ela é chamada de endotérmica, tá? Então lembra lá do exemplo que eu dei da vaporização da água, é um fenômeno endotérmico, acontece absorvendo calor, por isso você sente frio. Os processos que acontecem com liberação de energia, eles são classificados como exotérmicos, tá? Então, o prefixo exo quer dizer fora, térmico, calor, calor para fora. Quando o processo acontece liberando energia na forma de calor, ele é chamado de exotérmico, tá? Então, lá a dissolução do sabão em pó na água é um fenômeno exotérmico, que acontece liberando calor. Como eu disse, a gente vai focar no estudo das reações químicas, tá? Que acontecem liberando ou absorvendo calor. Então, as reações químicas, elas podem ser classificadas como exotérmicas ou como endotérmicas, dependendo de elas liberarem ou absorverem calor. A gente tem aqui uma representação gráfica disso, tá? É importante saber representar e ler os gráficos dos processos exotérmicos e endotérmicos. Então aqui a gente tem um gráfico que representa uma reação química exotérmica. Esse gráfico, tá? Tem esse eixo e esse eixo, tá? O eixo X e o eixo Y, e eles representam, esse eixo aqui representa o caminho da reação, tá? O início e o final da reação. E esse eixo aqui, ele indica a entalpia. O que é entalpia? Entalpia
calor e energia, aqui a gente está usando como sinônimos, tá? Então, quando falar de entalpia, é o mesmo que calor, é o mesmo que energia. E entalpia a gente representa pela letra H. Então, nessa ordenada, a gente tem a entalpia, a energia, e nessa aqui o caminho da reação. Essa aqui é uma reação que poderia ser uma reação genérica, tá? Eu estou colocando reagentes e produtos genéricos, onde os reagentes A mais B se convertem no produto C. Professora, por que você sabe que A e B é o reagente e C é o produto? Esse aqui não é o caminho da reação? Então, no início da reação, a gente tem os reagentes. Conforme a reação transcorre, a gente vai ter o produto. Então, aquele que estiver representado aqui, mais próximo do início, ele é o reagente. O que estiver representado depois é o produto. Então, A mais B se juntam para formar C, nessa reação aqui. Por que eu sei que esse é o que me diz, né? Como que eu determino, como que eu identifico que esse aqui é um processo exotérmico? Olha só, a entalpia, a energia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Então, para o reagente se converter no produto, ele teve que sair de uma situação de 80 e ir para uma situação de 30. Nesse processo, teve que ocorrer uma liberação de energia para os reagentes se converterem nos produtos. De quanto que foi essa liberação? Aqui, de forma automática, a gente já consegue perceber que foi uma diferença de 50, mas isso pode ser calculado. Isso é calculado da seguinte forma: delta H é igual. O que é delta H? Delta é variação, tá? Na física vocês veem isso, delta S, delta T, delta S, variação de espaço, delta T, variação de tempo, e aqui delta H é a variação da entalpia. Então, delta H é igual à entalpia final menos a entalpia inicial. Qual é a entalpia final? A entalpia dos produtos. Os produtos é a situação final. E qual que é a entalpia inicial? A entalpia dos reagentes. Então, olha só, delta H é igual a entalpia final, a entalpia dos produtos, 30, menos a entalpia inicial, que é a entalpia dos reagentes, 80. Delta H é igual a 30 menos 80, menos 50. Menos 50 é o quê? Aqui está indicando, quilocalorias. A entalpia, ela pode ser medida em quilojoules, em quilocalorias, em joules, em calorias, vai depender do que te apresentar na questão, no caso aqui, quilocalorias. Então, observe, nas reações exotérmicas, a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos e o delta H, a diferença de entalpia, é sempre negativa. Então, todas as vezes que uma reação tem delta H negativo, você já pode afirmar com certeza que essa é uma reação exotérmica, que ela libera calor para acontecer. Já nas reações endotérmicas, a gente tem uma situação diferente, olha só. Quem são os reagentes dessa reação genérica aqui? X mais Y. Por que eu sei que eles são os reagentes? Porque eles estão aqui, ó, no início da reação. Então, essa reação pode ser representada assim, X mais Y produzindo Z. Veja que a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos. Ou seja, para esses reagentes se converter no produto, ele teve que ganhar, ele teve que absorver energia. Quanto? A diferença entre a entalpia do reagente e a entalpia dos produtos. Então, ó, calculando, delta H é igual à entalpia final menos a entalpia inicial. A entalpia final, que é dos produtos, delta H é igual a 250 menos 100. Delta H é igual a 250 menos 100 mais 150, o quê? Quilocalorias. 150. Então, ó, repare que o delta H dos processos endotérmicos vai ser sempre positivo. Por quê? Porque nos processos endotérmicos, a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos. Acontece uma absorção. Então, se a entalpia dos produtos é maior, esse número maior menos esse número que é menor vai dar sempre um número positivo. Então, se você tem uma reação, uma equação química onde o delta H é positivo, você pode afirmar com certeza que esse é um processo endotérmico que aconteceu absorvendo calor. Então,
nos processos exotérmicos o ΔH é menor que zero, é negativo, e os processos endotérmicos o ΔH é maior que zero, é positivo. Isso pode aparecer para vocês na reação dessa forma aqui, ó. Então, por exemplo, A mais B produzindo C e o ΔH é igual a menos 50. E aqui, X mais Y produzindo Z, ΔH igual a mais 150. Pode aparecer desse jeito, mas existe uma outra forma de escrever a reação com o ΔH representado de outra forma. É o seguinte: nas reações exotérmicas, o calor, a variação de calor, ela é negativa. Por quê? Porque a reação libera energia, libera calor. Se a reação libera calor para acontecer, o ΔH, ele está nos produtos. Então, essa reação aqui, ela poderia ser representada da seguinte forma. Vou mudar aqui a cor da caneta para vocês conseguirem visualizar melhor. A mais B produzindo C mais 50 quilocalorias. Se a reação for representada desse jeito aqui, ó, você sabe que ela é exotérmica. Quer dizer, o A e o B se interagiram para produzir C e produziu também 50 quilocalorias. Quer dizer, essa energia aqui está do lado dos produtos. Ela foi um produto da reação. E não é isso que a reação exotérmica não libera calor? Ao contrário, as reações exotérmicas, elas podem ser representadas dessa forma aqui, ó. X mais Y mais 150 quilocalorias produz Z. Olha só, o calor, a energia está do lado dos reagentes quando eu escrevo uma equação endotérmica. Por quê? Os reagentes precisou de calor para se converter no produto. Então, o calor, a energia, ele é um reagente. No caso das reações exotérmicas, o calor ele é um produto. A reação acontece e produz calor. Nas reações endotérmicas, para a reação acontecer, ela precisa de calor. Então, o calor é um reagente. Então, todas as vezes que você tiver uma reação química representada com calor do lado dos produtos, a reação é exotérmica. E quando o calor está do lado, a energia está do lado dos reagentes, ela é uma reação endotérmica, ok? Isso aqui é classificação de processos, é o primeiro tópico da termoquímica. E tudo que eu falei, que eu expliquei aqui, está resumido num texto que eu deixei aqui na plataforma para vocês. Então, assistam esse vídeo. Se teve dúvida, dá pausa no vídeo, volta o vídeo, assiste de novo, leia o texto, porque o texto é um suporte também importante para a compreensão, e tem também uma lista de exercícios. Então, assistir o vídeo, ler o texto, responder os exercícios, todos esses processos são importantes, todas essas etapas são importantes no processo de aprendizagem, tá certo? E ainda, se ficar alguma dúvida, pode contar comigo nas terças-feiras e nas sextas-feiras, que são os dias que eu tenho plantão de EO. Então, pode chamar lá, que eu estou à disposição para ajudar vocês, tá certo? Boa semana, bons estudos e até semana que vem.